Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja com seu povo, que a sua graça esteja nos sustentando. Quero estudar a palavra do Senhor com os irmãos, e o tema da nossa reflexão hoje é Emaús, aquecendo o frio da alma. Então, o tema da reflexão é este: Emaús, aquecendo o frio da alma. Nós sabemos que Emaús foi um local onde 2 discípulos de Cristo estavam indo quando Cristo ressuscitou. Aí Cristo aparece para eles e eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam desanimados, eles estavam abatidos. Mas o fato é que depois eles tomam um ânimo tão grande que eles voltam bem empolgados para anunciar a ressurreição de Cristo. Então vamos entender o texto. Observe aqui, por favor, capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecê-los. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E, meus irmãos, observe, por favor, o verso 21. Tínhamos esperança de que ele fosse quem resgataria Israel, mas tudo isso já aconteceu há 3 dias. Percebe como é que esses discípulos estão? Eles estão com os corações frios, com a alma fria. Eles seguiram Jesus, mas aconteceu que eles viram Jesus ser traído, ser negado, ser preso, ser cuspido, esbofeteado, ser chicoteado. Eles viram Jesus ser crucificado, ser morto e ser sepultado. Aí eles estão voltando para Emaús, eles estão desanimados, eles estão abatidos. Jesus aparece para eles e eles nem reconhecem Jesus. Percebe o momento que eles se encontram? A frieza espiritual. A expressão diz que eles estavam entristecidos. E o texto também fala que eles perderam a esperança. Mas, meus irmãos, acontecerá algo tão tremendo que, observe, por favor, o versículo mais embaixo. Verso 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Quer dizer, aconteceu algo que os desanimados tomaram ânimo, que os entristecidos se empolgaram, que os desesperançosos se encheram de esperança e de certeza. Eles disseram: o nosso coração ardia. Quer dizer, os que antes estavam frios, agora estão ardentes. Os que antes estavam assim, adormecidos, agora estão despertos. E eu queria insistir nesse tema. Emaús, aquecendo o frio da alma. Interessante essa expressão que ele usa aqui no verso 32. Porventura não nos ardia o coração? Ou não nos aquecia o coração? É porque a palavra Emaús quer dizer riachos de águas quentes. Parece que em Emaús devia ter algum tipo de água térmica. O fato é que a água térmica aquece o corpo. Mas eles ali tiveram não o corpo, tiveram a alma, o coração aquecido. Como é que nós podemos ter a nossa alma aquecida? Como é que o nosso coração frio pode vir a arder? Como é que nós lidamos com os desânimos, com as frustrações, com as tristezas que acontecem na nossa caminhada? Meu irmão, como é que a gente lida com essa questão no âmbito do espiritual, do emocional, do psicológico, do existencial? Queria pensar com vocês sobre esse tema. Aquecendo o frio da alma. Em primeiro lugar, o que esse texto aqui vai nos ensinar? Se vocês observarem, no verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Meus irmãos, eles não perceberam, mas Jesus estava com eles. Primeira lição é essa. Na sua caminhada, ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja entristecido,
ainda que você esteja desanimado, tenha a certeza, Jesus está com você. Jesus se aproximando de você. E Jesus caminha com você. Meus irmãos, aqueles 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, eles não caminharam sozinhos, Jesus os acompanhou. Às vezes, nós não conseguimos perceber Jesus conosco. Como o texto aqui diz, no verso 16, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, às vezes, nós não conseguimos perceber Jesus conosco. Mas tenha essa certeza, ainda que você não perceba Cristo com você, Ele está com você. Aquela caminhada, não caminharam sozinhos. Jesus se aproximou e Jesus ia com eles. Em primeiro lugar, meu irmão, nós vamos ter a nossa alma aquecida quando nós somos tomados dessa percepção, dessa certeza. Quando a gente confia num passo de fé, Cristo está conosco. Meu irmão, é por isso que a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. O justo, se depender dos seus olhos, o justo vai naufragar, porque às vezes os nossos olhos estão impedidos de ver Jesus, como os olhos deles aqui estavam. Se a gente depender do sentido do corpo, realmente. Se a gente depender da emoção, realmente. Se a gente depender da razão, realmente a gente naufraga. Porque, meus irmãos, nem sempre a gente vai ter aquela sensação da presença de Deus conosco. Tem vezes que a gente tem, e é maravilhoso. Mas nem sempre teremos a sensação. Por isso que nós não podemos depender das emoções. Precisamos realmente viver pela fé. Eu posso não sentir, mas Cristo está comigo. E é isso que começa a aquecer a minha alma. É isso que começa a aquecer o meu coração. Em primeiro lugar, isso. E o que Cristo vai fazer com eles? Como é que Cristo vai lidar com a situação deles? Jesus faz uma pergunta. Por que vocês estão assim? Então Jesus, ele nos dá espaço para rasgarmos o nosso coração com ele e demonstrarmos diante dele a nossa frustração, a nossa tristeza. Meu irmão, Jesus pergunta para eles, por que vocês estão desse jeito? Eles assim, sem quererem ser ríspidos, eles até agem assim, puxa, é só o Senhor em todo Israel, em toda Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? Uma situação pública. Olha, o povo se reuniu no domingo dizendo que aquele homem era o bendito. E esse mesmo povo, na quinta, se reuniu publicamente e gritou para crucificá-lo. Você não sabe disso? Você não viu isso? Então, eles até assim foram tanto, como é que a gente pode dizer? Surpresos por Jesus fazer uma pergunta tão simples. Mas a pergunta de Jesus é para a gente abrir o coração. Então, meu irmão, como é que a gente aquece o frio da alma na nossa caminhada para Emaús? Primeiro, certeza de que Cristo está conosco. Segundo, abre o coração. Rasga o coração com Jesus. É o seu momento a sós com Deus. Entra no teu quarto. Coloca a tua alma na presença do Senhor. Fala o que te incomoda, fala o que te aflige. Existe na psicologia, especificamente na psicanálise, uma expressão chamada catarse, que quer dizer cura pela fala. Você precisa colocar para fora. Então, eles abriram o coração com Jesus. E, diante disso, o que Jesus vai fazer com eles? Olha o verso 25. Então lhes disse Jesus, como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Meus irmãos, perceber Jesus, crer que Jesus está conosco, abrir o coração com ele e, meu irmão, permitir-se ser guiado pela palavra. Permitir-se ser orientado pela palavra. Acerca do que te aflige, acerca do que te acontece. Vai para a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito? Olha, Jesus está mostrando as Escrituras, desde Moisés, os 5 primeiros livros, e seguindo pelos profetas. E o que Jesus está mostrando?
e está mostrando especificamente o assunto em pauta. Qual era o foco de interesse deles? Era a questão da crucificação de Jesus. Jesus vai pegar as Escrituras e vai direcionar neste assunto. Olha, acerca de Jesus, acerca da crucificação de Jesus, o que aconteceu não é para surpreender vocês. O que aconteceu não é para parecer que foi perda, que foi derrota. Dá uma olhada aqui nas Escrituras. As Escrituras já ensinavam isso. Veja Moisés, veja os profetas. Percebem, meu irmão? Eles foram conduzidos pelas Escrituras acerca do problema que eles vivenciavam, acerca da situação que estava acontecendo, acerca daquilo que eles estavam sentindo. Meu irmão, nossa alma é aquecida pela certeza de que Cristo está conosco, pelo nosso abrir o coração com Jesus, demonstrarmos o problema, e pela nossa disposição de perceber na Bíblia como é que a Bíblia lida com aquilo que nos aflige. Por exemplo, se o assunto for casamento, abre o coração com Jesus sobre o seu casamento. Abre a Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre casamento. Então, olha, a Bíblia diz que casamento é o quê? Aliança com Deus. A Bíblia diz que como é que o casamento deve ser? Qual deve ser a postura do marido? Qual deve ser a postura da esposa? Então, a sua alma vai ser aquecida com você se submetendo à Bíblia. Você se moldando ao que a Bíblia ensina. Você tendo uma perspectiva não pela circunstância. Você tendo uma perspectiva não pelo sentimento. Você tendo uma perspectiva não pela sua razão naquela hora, porque você não consegue entender tudo, você não está raciocinando direito. É você tendo uma perspectiva pelo que as Escrituras ensinam. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, o problema é que, infelizmente, a gente quer lidar com o nosso problema não a partir das Escrituras. Quer lidar a partir da nossa opinião, a partir do nosso sentimento. A Bíblia diz isso, mas você quer fazer de outra forma. A Bíblia direciona daquela maneira, mas você quer tergiversar, você quer argumentar, você quer dizer que na sua situação, então a Bíblia não precisa ser praticada do jeito que ela está dizendo. Ô, meu irmão, sua alma não vai ser aquecida. Sua alma não vai ser amparada. Então, aceite o que a Bíblia está dizendo. Jesus está mostrando nas Escrituras. E veja, Cristo, o Filho de Deus, e Cristo ressurreto. Como é que ele faz para aquecer a alma dos discípulos? Pelas Escrituras. Insistindo nisso, observe que Jesus Cristo, ele usa palavras duras. Veja mais uma vez o verso 25. A minha tradução é a NVI. Coloca assim: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. A tradução atualizada e a revista e atualizada, a revista e corrigida e atualizada, diz assim: ó nécios, ó tardios de coração. Independente da tradução, percebe como é que Jesus está sendo confrontador? Percebe como é que Jesus realmente está sendo direto? Está dizendo, rapaz, você tem uma dificuldade tremenda de entender a Bíblia. Olha o que a Bíblia já dizia acerca do Cristo. Olha, a crucificação do Cristo, a Bíblia já previa. A Bíblia já havia dito que seria assim. Meu irmão, diante das Escrituras, permita-se ser confrontado pelo Senhor. Às vezes, o que a gente quer? A gente quer o nosso ego acariciado. A gente quer o nosso eu sendo exaltado. A gente quer tapinha nas costas. A gente quer o mertiolite que não arde. Meu irmão, para aqueles corações serem aquecidos, eles precisaram que Cristo estivesse com eles. Eles precisaram abrir o coração com Cristo. Eles precisaram entender as Escrituras. E eles precisaram permitir-se ser confrontados pelas Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro, às vezes, associado com mel, isso é doce. Às vezes, associado com água, isso é refrigério. Às vezes, associado com fogo, é algo que aquece. Mas a Bíblia também, às vezes, é associado com martelo, e martelo machuca. É associado com espada, e espada fere. O que acontece conosco?
Nós estamos numa realidade onde um pastor diz que as pessoas estão achando que Cristo é babá e estão agindo como bebê. Eu gostei da colocação desse pastor. É o povo agindo como bebê, achando que Cristo é babá. Não, meu irmão. Jesus vai confrontar. Vai dizer, ó nécios, ó tardios, como vocês são tolos. Como vocês demoram de entender as Escrituras. Meu irmão, a Bíblia muitas vezes faz isso. João Batista vai chegar numa multidão no deserto e vai dizer, raça de víboras, confronto. Outras situações, a gente vai perceber que uma postura semelhante. Os profetas no Velho Testamento, eles se levantavam e eles traziam palavras de confronto. Elias chega diante do povo e diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se é Baal, sirva Baal. A palavra de Elias é ata ou desata. Sai de cima do muro, toma uma posição. Percebe como é que a Bíblia confronta? Percebe como é que nós precisamos ser confrontados pelas Escrituras? Malaquias, ele vai profetizar e vai dizer aos sacerdotes o seguinte, se for para que a adoração seja do jeito que está acontecendo, boi cego, adorando de qualquer forma, então, olha, é melhor fechar as portas do tabernáculo e apagar o fogo do altar. Palavra dura. Se for desse jeito, fecha as portas, apaga o fogo e acaba a adoração. A palavra do Senhor, ela é um livro maravilhoso. É um livro que adoça a alma. É um livro que refrigera. É um livro que aquece. Mas também é um livro que machuca. É um livro que fere. Porque a nossa carne, meu irmão, a nossa carne não está sujeita à lei de Deus. O nosso eu não gosta disso. Jacó vai ter um momento com o anjo do Senhor. Jacó vai abraçar o anjo do Senhor e vai dizer assim, não te solto se não me abençoares. O texto fala que ele lutou contra o anjo e prevaleceu. Mas quem foi que saiu mancando? Quem foi que teve a perna machucada? Percebe? O agir de Deus é um agir confrontador. É um agir que realmente vai nos machucar. Mas esse machucado é necessário, porque por meio desse machucado, a nossa alma é aquecida. A nossa fé é fortalecida. Então veja o processo desses discípulos que foram aquecidos no caminho de Emaús. Presença de Jesus com eles. O Senhor é presente. Ainda que a gente não perceba, o Senhor é presente. O abrir do coração com Jesus, precisamos derramar a nossa alma. O permitir-se ser direcionado pelas Escrituras, o que ela diz acerca do nosso momento, o que ela diz acerca do nosso problema. Você, de repente, está com uma dificuldade no casamento? Rapaz, não queira ter razão, não. Queira obedecer a Bíblia. Você está passando por alguma luta conjugal? Não queira ter razão, não. Queira fazer o que as Escrituras ensinam. Você tem uma situação, seja ela qual for. De repente é uma situação aí jurídica, de repente é uma situação trabalhista, de repente é uma situação familiar, uma situação com o vizinho. Não queira ter razão. Não queira estar certo. Não queira vencer. Queira tão somente obedecer a Bíblia. Obedecer às Escrituras. Então, o que a Bíblia estava dizendo sobre o Messias? Era isso que os discípulos precisavam entender. E era assim que eles precisavam enxergar a situação. Não pelas circunstâncias, não pelo sentimento, não pela razão, mas pelo que as Escrituras ensinavam. E olhando para isso, eles precisavam se permitir serem confrontados. Ó nécios, ó tardios. Meu irmão, eu preciso me permitir ser confrontado. Quando a Bíblia fala sobre ser hipócrita, eu preciso pensar se o hipócrita não sou eu. Quando a Bíblia fala sobre orgulhoso, eu preciso pensar se o orgulhoso não sou eu. Quando a Bíblia fala sobre atitudes que são erradas, eu preciso pensar se essas atitudes erradas não estão em mim. Jesus, no seu confronto, ele é uma pessoa que transmitiu amor, que transmitiu graça, mas que nunca passou a mão no pecado. Ele vai dizer assim, se o teu olho te escandaliza, arranca o olho fora.
Ele vai dizer, se a mão te leva a pecar, arranca a mão fora. Ele nunca amenizou a situação. Ele nunca colocou por baixo. Ele confrontou de maneira amorosa, mas confrontou de forma firme. E, meus irmãos, quem se permite ser confrontado, também consegue ser consolado. O que eles vão dizer aqui, um pouquinho mais embaixo, no verso 32? Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração? Quando ele nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, Jesus falou assim, nécios, tardios, tolos. Jesus está usando palavras duras. Mas como é que os discípulos sentiram no seu coração? O coração ardendo. O que acontece? Quem se permite ser confrontado, também consegue desfrutar do consolo que vem do Senhor. O Senhor confronta e o Senhor conforta. O Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, o que o pastor faz com a ovelha usando o cajado e a vara? É algo delicado? Ou é algo assim, como é que a gente pode dizer, violento? Ele não está dizendo, o teu bálsamo me consola. Ele não está dizendo, o teu unguento me consola. Ele está dizendo, o teu cajado. O que acontece? A ovelha, ela de repente estava num barranco, aí o pastor pegava o cajado e enganchava o cajado na ovelha. Porque o cajado tem um gancho na ponta, né? Ele enganchava o cajado na ovelha e arrastava a ovelha. A ovelha, no que vinha sendo puxada pelo cajado, ela tinha a fricção contra a rocha, a fricção contra a pedra. E ela era machucada nesse processo. Mas ela dizia que esse cajado que a machucava era um instrumento de consolo. A vara. A ovelha, de repente, estava se desviando por um lado, estava se desviando por outro. A ovelha, de repente, estava sendo rebelde. O pastor pegava a vara e castigava a ovelha com a vara. Batia na ovelha com a vara. E o que o salmista está dizendo? Que essa vara que acabava sendo usada para ele apanhar, para ele não era um instrumento aversivo. Para ele era um instrumento querido. A tua vara e o teu cajado me consolam. É verdade, às vezes a vara e o cajado era para espantar os lobos. É verdade. Mas muitas vezes a vara e o cajado era para ser usado contra a ovelha, para o bem dela, mas no momento contra a ovelha. E o que ele diz? A tua vara e o teu cajado me consolam. Os discípulos, ao serem confrontados por Jesus Cristo, com as Escrituras, ele diz, não nos ardia o coração? Meu irmão, como é que a nossa alma é aquecida? Quando a gente confia que Jesus está conosco, e Ele está. Quando a gente abre o coração com Jesus acerca do nosso problema. Quando a gente permite-se que as Escrituras nos direcionem acerca do problema. Quando a gente se submete ao confronto do Senhor. A gente, então, é confortado, é consolado por esse Senhor. Meus irmãos, o confronto do Senhor vai ter um efeito duplo. O confronto vai dispersar os falsos discípulos. E o confronto vai agregar os verdadeiros discípulos. Vamos pensar aqui no exemplo. Jesus, em João capítulo 6, ele vai pregar o seu primeiro sermão, pelo menos no Evangelho de João. Se você observar do capítulo 1 até o capítulo 5, Jesus teve encontros pessoais, ele não discursou publicamente, do capítulo 1 até o capítulo 5. No capítulo 6, ele vai ter o primeiro discurso público, registrado no Evangelho de João. E nesse discurso, o que as pessoas vão dizer? Duro é esse sermão, quem o pode ouvir? E muitos abandonaram. O confronto do Senhor ali em João 6 dispersou os discípulos descomprometidos, os falsos discípulos. Aí Jesus vira para os que ficaram e diz assim, e vocês também não querem ir? E esses que ficaram disseram assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Senhor, os outros te abandonaram por causa das tuas palavras. Essas palavras que confrontaram fizeram com que aqueles abandonassem. Mas nós queremos continuar exatamente pelas tuas palavras. Essas palavras que confrontaram e dispersaram alguns, essas mesmas palavras são as palavras que atraíram outros. Então, meu irmão, quando nós somos verdadeiros discípulos, quando nós realmente temos corações abertos com o Senhor, quebrantados, quando nós realmente queremos o Senhor, as palavras dele, confrontadoras, firmes, palavras que no primeiro momento machucam, também serão palavras que nos atrairão, porque essas palavras farão com que o nosso coração arda. Aí o verdadeiro discípulo vai dizer a verdade. Eu tenho que ver a melhora do meu casamento a partir de mim e não a partir do meu cônjuge. O verdadeiro discípulo vai dizer o seguinte: eu como marido, eu tenho que amar a minha esposa independente de qualquer coisa. A verdadeira discípula vai dizer: eu como esposa tenho que ser submissa a meu marido independente de qualquer coisa. A palavra está me confrontando. O que vai acontecer? O crente vai dizer: olha, eu que preciso dar testemunho para o outro, não é o outro que tem que dar testemunho para mim, não. O crente vai entender que as palavras de Jesus Cristo, quando diz trave no seu olho, cisco no olho do irmão, é dizer que o problema em você é mais sério do que o problema do outro. Ô, meu irmão, o coração daqueles discípulos arderam. Seu coração arde com as palavras de Jesus? O seu coração realmente assim é aquele coração que quer se quebrantar quando é confrontado por Jesus? Em último lugar, e aqui a gente encerra, o que vai acontecer? Vamos entender de novo o texto. Se você observou o versículo 13, fala, pelo menos na minha tradução, que Jerusalém e Emaús eram 11 quilômetros. 11 quilômetros numa época que não tinha carro, que não tinha moto, que não tinha bicicleta. 11 quilômetros numa época em que as estradas não eram asfaltadas. O texto vai dizer que quando eles chegaram onde estavam, o texto vai dizer que já era tarde. Observe, por favor, como é que é dito aqui no versículo 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Então, meus irmãos, eles saíram de Jerusalém, caminharam o dia inteiro ou a tarde inteira. A tarde inteira, quando já era noite, eles chegaram no Emaús. Aí Jesus vai seguindo, ele fala: não, fica com a gente porque já é tarde. Depois de uma longa viagem, 11 quilômetros, a pé ou no lombo do jumento, eles já de noite, cansados, o que vai acontecer? Observa, por favor, o que diz aí um pouquinho mais embaixo, verso 33, e na mesma hora. Mesma hora quando? Já era tarde, já era de noite. Eles já haviam partido o pão. Então, tarde, já a partir de umas 5h30, 6 horas. Se eles já partiram o pão, você costuma jantar o quê? Umas 7 horas? O fato é o seguinte: depois de uma longa viagem, já de noite, eles vão retornar para refazer a viagem. Eles vão retornar mais 11 quilômetros à noite. Meu irmão, escuro. E por que eles vão retornar à noite escuro? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou? Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Meus irmãos, o que eu gostaria que nós pensássemos, que nós entendêssemos, que nós víssemos no texto? Esses mesmos discípulos que vieram desanimados, eles voltaram empolgados. Esses discípulos que vieram frios, eles voltaram aquecidos. Emaús quer dizer riacho de águas quentes. Parece que lá tinha águas térmicas. Esses discípulos, eles foram aquecidos em Emaús, mas não foram pelas águas que aquecem por fora. Foi por Jesus Cristo que nos aquece por dentro. Eles voltaram aquecidos não no seu corpo, eles voltaram aquecidos na sua alma, na sua fé, no seu coração. Jesus aquece o seu povo. Jesus aquece o coração do crente.
Jesus anima a nossa alma. E, meus irmãos, é verdade que na nossa caminhada vai ter períodos de esfriamento, vai ter períodos de desânimo, vai ter períodos de tristeza. Eu e Deus que sabemos como é que isso acontece comigo. Mas, meu irmão, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida? É com o spa em Emaús? É com o período de férias na praia? Olha, é bom essas coisas, mas a nossa alma, o nosso emocional, o nosso coração, o nosso espiritual, independente de águas térmicas, é aquecido com a presença de Jesus. É aquecido com o coração aberto diante de Jesus. É aquecido quando nós entendemos o nosso problema a partir das Escrituras. E nós nos permitimos ser confrontados pelo Senhor a partir das Escrituras. É aí que a gente se anima. É aí que a gente se aquece. E é aí que a gente se motiva a voltar pelo mesmo caminho, independente do horário. Que o Senhor, na sua bondade, estenda a sua mão para aquecer a sua alma. Que o Senhor, na sua bondade, estenda a sua mão para aquecer o seu coração. Para expulsar o desânimo. E para motivar a sua fé. Mas, meu irmão, é a partir desses princípios, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra alcança o seu coração. Um carinhoso abraço.